Paz do Senhor, amada igreja. Uma boa noite a todos, por gentileza, tome o seu lugar. Você que nos acompanha pelas plataformas, seja muito bem-vindo e que o Espírito Santo venha fazer uma obra grandiosa na sua vida e também na sua casa, amém? Esse mês nós estamos trabalhando com uma série de palavras sobre nova vida. Eu tenho certeza que você aprendeu muito nesse mês de como ter uma nova vida, como alcançar essa nova vida. Mas eu gostaria de falar nesta noite sobre algumas características que nós precisamos ter nesta nova vida. Quantos já têm uma nova vida aqui? Digam amém. Nós precisamos saber como nós precisamos caminhar, se nós realmente temos essa nova vida. E algo que o Senhor falou comigo, e foi exatamente algo que Jesus disse aos seus discípulos, que Ele disse também à multidão, àqueles que o cercavam. Ele fez uma citação, e eu acredito que é uma das principais características de alguém que nasce de novo, de alguém que tem uma nova vida, de alguém que segue a Cristo, que caminha com Jesus, precisa ter essa característica. Porque foi o próprio Jesus que nos disse. Ele não disse assim: talvez um dia vocês sejam, talvez um dia vocês alcancem, mas quando Ele se dirigiu aos seus discípulos e à multidão, Ele repetiu assim: vós sois. Ele afirmou para nós. Então eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. A palavra do Senhor nos fala assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Hoje nós vamos nos apegar ao versículo 13, onde Jesus afirma: vós sois sal da terra. Quem é sal da terra aqui? Diga amém. Jesus não diz para nós, como eu já falei para vocês, Jesus não diz assim: talvez um dia vocês serão o sal da terra. Um dia vocês serão, talvez uma hora, talvez depois de muito tempo, mas Ele diz com toda a autoridade, dizendo assim: vós sois o sal da terra. E eu acredito que alguém que tem uma nova vida, alguém que nasce de novo, ele precisa ser esse sal da terra. Mas eu estive pensando, por que Jesus nos compara ao sal da terra? Se você for, as mulheres podem confirmar isso comigo. Se você for fazer uma lista de compra, você coloca todos os itens daqueles importantes, começando por arroz, feijão, trigo, açúcar, e você vai em toda a lista de compras, e talvez lá no final você já até esqueceu. Se lembrar, traga sal para mim. Porque o sal na nossa lista de compras, ele talvez seja um dos itens mais desprezíveis que tem. Você nem especifica, muitas pessoas, eu tenho certeza que a maioria nem especifica a marca do sal. Qual marca de sal você quer, meu amor? Qualquer um que tiver lá, o mais barato, tudo é sal. Mas Jesus não... Por que Ele nos compara a esse sal, um item que para nós talvez seja tão desprezível, mas Jesus, quando vai numa das maiores pregações que Ele faz, a pregação da montanha, o sermão da montanha, as bem-aventuranças, onde talvez Ele apresenta ali as maiores qualidades que alguém tem que ter, Ele quase no final desse sermão, Ele diz: vós sois o sal da terra. E por que Ele nos compara com algo que para nós seja tão simples, talvez tão desprezível? Em outra pregação, alguém me falou assim: sabe por que o sal talvez seja desprezível? Porque ele demora para acabar. Mas quando ele acaba, realmente ele faz muita falta. E eu quero apresentar para você algumas características desse sal. Onde Jesus fala para nós: vós sois o sal da terra. E eu tenho certeza que é uma característica exata de alguém que realmente tem essa nova vida. E o primeiro item, a primeira característica, a primeira qualidade do sal é que o sal é essencial. Repita comigo: essencial. Mais alto, repita para mim: essencial. Você já pensou você convidar o pastor Rodrigo para ir na sua casa?
Eu tenho certeza que você convidasse ele para ir na sua casa, você pegaria talvez o melhor talher, o melhor copo, você pegaria uma toalha bonitinha, arrumaria a mesa, compraria uma comida que você considera uma ótima comida. Já pensou depois você de fazer todo esse preparativo, chegar lá no final e você dizer, puxa vida, esqueci o sal. Aí se perguntar para o pastor Rodrigo o que era mais importante, o talher, o copo, a água com gás, que ele prefere água com gás que Coca-Cola, ou água normal mesmo, ele ia dizer, puxa, seria bom ter sal na comida. Então o sal é o quê? Essencial. E a minha pergunta, se você tem realmente essa nova vida, você é uma pessoa essencial? Você é alguém essencial na sua família? Você é alguém essencial no teu trabalho? Você é alguém essencial na sua roda de amigos? E a pergunta que mais vai mexer com você, você é essencial no reino de Deus? O ano passado, quando eu tive Covid, eu passei alguns dias bem difíceis. E num dos momentos mais difíceis, eu fui orar ao Senhor. Falei, eu preciso tocar no Senhor, eu preciso mexer com Ele, Ele precisa me curar, eu preciso sair disso. E quando eu fui orar para o Senhor, eu não falei, Senhor, me cura, porque eu preciso cuidar da minha família. Senhor, me cura, porque eu preciso sustentar minha família, pagar as minhas contas. Senhor, me cura, porque eu ainda sou jovem e tenho muita vida para viver. Falei, Senhor, nós temos ainda muita coisa para fazermos juntos. O que eu pude dizer para o Senhor, Senhor, eu ainda sou essencial na tua obra. Será que você pode dizer isso? Se você talvez não tenha sido tão essencial, se talvez você não tenha cumprido o seu ID, nessa noite eu tenho certeza, você vai dizer, Senhor, eu sou essencial na tua obra, eu sou essencial no teu reino. Porque se nós somos sal, se nós temos essa nova vida, nós precisamos ser essencial. Repita comigo, eu serei alguém essencial, principalmente para o Senhor. Nós precisamos ser, essa é a primeira característica do sal. Ele precisa ser essencial. A segunda característica do sal é o sal traz sabor. O sal traz sabor na vida das pessoas. Quantas pessoas com depressão, se perguntar para as pessoas com depressão qual é o sintoma, elas vão dizer, eu perdi o prazer, eu perdi o sabor pela vida. Quantas pessoas perderam o sabor por seu casamento? Quantas pessoas perderam o sabor por viver, o sabor por lutar, o sabor por sonhar? E o sal, ele precisa ter sabor. E na nossa vida, sabe qual é o nome desse sabor? Jesus Cristo. Esse é o sabor que tem na nossa vida. E quanto mais de Jesus tem em nós, menos do mundo nós queremos, menos do mundo nos atrai. E o que é mais essencial? Quando nós se tornamos essencial para o reino, uma consequência acontece. Nós não simplesmente temos esse sabor na nossa vida, como nós somos chamados para trazer sabor à vida das pessoas. Para aqueles que nos cercam, para a nossa família. E essa é a característica de quem tem uma nova vida. Um pouco antes de eu me converter, eu tentei tirar minha própria vida, porque eu tinha perdido o prazer em viver. Mas quando eu tive uma nova vida, o que eu mais queria era viver. Porque eu reencontrei de novo o verdadeiro sabor pela vida. Muitas pessoas acham que o que traz sabor à vida é o dinheiro que você tem, as conquistas que você tem. Isso é muito importante. Mas eu conheço pessoas que têm tudo, que têm abundância de bens, abundância de recursos financeiros, mas que não têm prazer pela vida, perdeu o sabor. E você que tem uma nova vida, você foi chamado para ser sabor, para ter sabor na tua vida. O nome desse sabor é Jesus Cristo. E principalmente, aonde você está, você tem que fazer a diferença. Posso ouvir um amém?
Quantos estão entendendo a palavra até aqui? Essa é a segunda característica do sal. Nós não podemos perder esse sabor. Porque a Bíblia fala, se o sal perder esse sabor, ele é insípido, não serve para nada. Essa é a segunda característica de alguém que nasceu de novo, característica de alguém que tem sal, porque Jesus fala e afirma que vós sois. Ele não diz que você será, diz vós sois o sal da terra. A terceira característica é que o sal desaparece. Quando você pega um copo de água, ou você pega uma panela com a sua refeição, com o seu alimento, você coloca o sal ali, tirando aquela costela de chão que há muito tempo o pastor Rodrigo não me desafia a fazer, lá no Manaim, que aparece o sal, aquele sal grosso ali vertendo, e o restante do alimento, o sal desaparece. Você não enxerga o sal, mas o sal sempre está ali. E como eu falei que essa essência, esse sabor, esse sal é Jesus Cristo na nossa vida. A minha pergunta, você nasceu de novo, você nasceu de Cristo. E a minha pergunta, Cristo tem sido visto na sua vida? As pessoas não vão ver Cristo ao seu lado, mas elas vão ver Cristo em você. Se você tem essa nova vida que você afirmou que tem, as pessoas têm visto Cristo em você. O seu marido, a sua esposa, tem visto Cristo na sua vida? Os seus filhos têm enxergado Cristo na sua vida? A irmã que testemunhou, que deu a ré no carro e bateu o carro vindo para cá. Eu sou alguém que eu zelo muito pelas coisas da igreja. Eu estava esperando alguém que eu ia atender uma pessoa que queria vender algumas coisas para a igreja. E eu liguei para alguém que também faz compra e eu falei, quanto você está pagando por tal produto? Eu estou comprando em tal lugar, pagando tanto. Eu falei, olha, então não vamos comprar mais lá, porque eu encontrei um lugar que nós compraremos a 30% mais barato. E eu esperando uma resposta daquela pessoa, quando chega a resposta, eu no trânsito, aquela senso de urgência, fui pegar o celular. Quando eu peguei o celular, fui ver a resposta da pessoa, eu vi que o sinaleiro abriu, o carro do meu lado também andou, mas eu não olhei para frente, olhei para o celular e engatei a marcha e saí todo faceiro. Lá foi o meu carro, foi o carro da pessoa que estava na frente. E quando eu olhei assim, a primeira coisa, coloquei o celular do lado e fui descer, eu já olhei o cara descendo, parecia o Tasmania assim, a esposa já descendo meio acelerada. Quando ele veio, a primeira coisa que eu falei assim, me desculpa, eu errei, fica tranquilo, foi um deslize da minha parte. Eu não falei, eu sou um pastor, fique tranquilo que eu vou pagar. Eu não falei, eu sou cristão. Eu falei, não. Eu tive característica de Cristo na minha vida. Sem eu demonstrar que Cristo estava ali, Ele enxergou algo diferente na minha vida. Ele viu que tem sal na minha vida. E na mesma hora, Ele se desarmou, Ele não falou nada. Ele de forma tranquila, de forma sossegada, conversamos, resolvemos. E quando Ele me mandou uma mensagem para conferir se o número era meu, eu acredito que Ele já estava quase pedindo para aceitar Jesus. Por quê? O sal não precisa ser visto sobre mim, ele precisa ser visto em mim, aqui dentro, nas minhas atitudes. Ele ainda não sabe se eu sou cristão, mas quando tudo finalizar eu vou falar para ele, sabe por que deu tudo certo? Porque eu tenho Jesus na minha vida. E é isso que tem que ser visto em nós, é essa característica que precisa ser vista em nossa vida. Quando ele viu que o número realmente era meu e que eu ainda estava já no dia seguinte, estava disposto a acertar tudo como eu dei a minha palavra para ele, sem assinar nada, sem chamar trânsito, sem chamar a polícia, sem nenhum tipo de discussão, ele falou assim, você é uma pessoa de palavra, isso não é normal mais. Talvez não seja normal lá no mundo, mas aqui, para aqueles que nascem de novo, que têm uma nova vida, essa é uma característica essencial. Cristo não precisa ser visto ao nosso lado, Ele precisa ser visto dentro de nós. E a minha pergunta é, o que as pessoas têm visto em você? Cristo tem sido visto na sua vida, nas suas atitudes, na sua maneira de ser, na sua maneira de caminhar, de agir nos seus negócios? Essa é uma característica do sal. Essa é uma característica que precisa ser vista na nossa vida. Amém?
Repita comigo. Olha o que diz em 1 Colossenses, lá em Colossenses 1:27. Colossenses 1:27. Diz assim: Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. Sal. Amém? Repita comigo. Cristo será visto na minha vida, sem que eu precise anunciá-lo. Você já pensou quanto é forte isso? Você já pensou quanto é grande isso? E essa precisa ser uma característica de quem tem uma nova vida, de quem realmente é esse sal que Jesus afirma: vós sois o sal da terra. A quarta característica do sal é que o sal, ele precisa ser na medida. Se você colocar muito sal, pode ser a comida que for, ela vai ficar intragável. Se você colocar pouco sal, tem determinados alimentos que têm um sabor próprio, que ele é muitas vezes intragável. O que faz a diferença é o tempero que é colocado nele. E quando nós temos sal na medida, quer dizer que nós temos equilíbrio. Repita comigo: equilíbrio. Alguém que tem uma nova vida precisa ter equilíbrio. Eu lembro bem que logo que me converti, uma das primeiras atitudes que eu tive foi me afastar dos meus amigos que eu tinha no mundo. Se eu entrava no mercado, a fileira que tinha bebida, eu não passava por ali. E eu achava que estava fazendo bonito, estava fazendo algo. Nossa, meu Deus! Sabe por que eu tomei todas essas atitudes? Porque ainda não havia equilíbrio. Hoje eu posso conversar com alguém que está usando droga, posso passar na fileira que tem bebida, estão servindo bebida, estão fazendo qualquer coisa. Existe equilíbrio na minha vida, e quem tem sal na sua vida tem equilíbrio. Esses dias alguém falou: eu preciso trabalhar num ambiente que só tenha homem. Eu falei: misericórdia, irmão, está faltando equilíbrio na sua vida. Eu não posso ter um cartão de crédito porque eu me enterro em dívida. Está faltando equilíbrio. Quem tem sal tem equilíbrio na sua vida. Quem tem sal tem equilíbrio no falar, tem equilíbrio no ouvir, tem equilíbrio no gastar, tem equilíbrio nos seus olhos. E aí, será que realmente nós temos sido sal da terra que Jesus disse que nós seríamos? Precisa haver equilíbrio. Precisamos ser maridos, homens, precisamos ser maridos equilibrados. Mulheres, vocês precisam ser esposas equilibradas. Filhos, precisa haver equilíbrio na sua vida. Está com problema nas finanças? Seja equilibrado. Está com luta no pecado? Senhor, eu preciso de mais sal na minha vida, porque está faltando equilíbrio. E a quinta característica do sal que eu coloquei: o sal, ele é resiliente. Aí você vai falar: pastor, agora eu não entendi. Como que o sal é resiliente? Quando você pega e vai fazer uma comida que precisa ser bem cozida, precisa ser fervida, você coloca num extremo calor, você ferve aquilo, você frita, você coloca no extremo, coloca o sal ali, o sal naquela temperatura que está explodindo. Quando você vai comer a comida, mesmo tendo passado por todo aquele sal, por todo aquele calor, o sal permanece ali inabalável. Aí você fez uma comida muito boa, mas ainda assim sobrou um pouquinho, e você fala: puxa, eu vou encher uma cambuquinha, fazer uma marmitinha para eu poder comer um outro dia que não der tempo de fazer uma janta, vou colocar no freezer. E vai lá o sal outra vez para outro extremo, sendo colocado de novo no frio. Ele saiu do calor, de repente foi colocado no frio, e quando você vai aquecer, o sal permanece como? Inabalável. Quem tem uma nova vida e tem sal na sua vida permanece inabalável. Pode vir luta, pode vir aflição, pode vir tempestades, que nada vai esmorecer na fé, nada vai desanimar, nada vai esfriar. Domingo eu tomei uma lição de fé de um irmão, meu Deus do céu, eu não vou falar o nome dele, mas esses dias ele estava de máscara.
Eu também cheguei de máscara, ainda estava um pouco receioso. Ele falou: ô pastor, pelo menos estamos nós dois de máscara, né? Falei: pois é, irmão, estamos nós dois aí de máscara, glória a Deus. Domingo eu cheguei sem máscara. Cheguei sem máscara, ele veio devagarzinho. Ele falou assim: pastor, veio sem máscara hoje? Falei: vim. Ele falou: pois é, eu permaneço de máscara. Falei: fica tranquilo, irmão, fica sossegado. Ele falou: sabe por quê, pastor? Porque eu estou com câncer na região frontal. Mas eu não perco um culto por nada, eu não perco um culto por nada, eu não perco a minha escala, nada tira a minha alegria, nada tira a minha fé. E eu não sabia se eu abraçava e chorava ele, ou se eu chorava e vinha para o altar dizendo: Senhor, eu preciso de mais sal na minha vida. Porque tantas pessoas por muito menos perde a sua resiliência, perde a sua força, perde a sua fé. Mas quem nasce de novo e tem uma nova vida, pode vir vento, pode vir tempestade, permanece inabalável, porque o sal está ali. A presença de Jesus na sua vida te dá equilíbrio, te dá sustento, te fortalece, te mantém inabalável. Pode aplaudir o Senhor. Eu falei que era 5 e era a última, mas tem mais uma característica bem rápida. O sal, ele é inibidor. Repita comigo: inibidor. Quando eu ia pescar, quando eu era mais novinho, assim, eu ia pescar com meu pai, a gente não tinha muito recurso, a gente ia de bicicleta, pegava um saco, colocava a mochila, as coisas ali, ia de bicicleta, ficava 2 dias no rio, não tinha gelo, não tinha caixa de isopor, não tinha nada. Os peixes que nós pegávamos no primeiro dia, nós pegávamos e salgávamos ele. Porque quando a gente salgava o peixe permanecia ali com a sua essência, sem pegar cheiro, sem pegar mosca, sem pegar bicheira, e inibia tudo isso. A presença do sal inibia moscas, inibia podridão. E agora, aqueles que têm uma nova vida, que tem sal na sua vida, eles inibem o pecado na sua vida. Eles inibem o pecado na sua vida. O pecado representado ali, como eu falei, como moscas, como podridão. Quando você tem sal na sua vida, o pecado não te atrai. Quando tem sal na sua vida, você chega num ambiente onde o pecado está sendo disseminado, onde estão havendo piadas de mau gosto, piadas pecaminosas, brincadeiras que não são sadias. A tua presença também naquele lugar, se estiver sal, tem que inibir tanto o pecado na sua vida quanto o pecado no próximo. Às vezes as pessoas dizem: puxa, me fizeram uma proposta determinada para fazer algo que não era lícito. Para mim ninguém faz, porque o cara já se constrange antes da hora. Ele não tem nem coragem de chegar, falar comigo algo estranho, porque na minha vida tem sal, e ele vai perceber esse sal. Além de o pecado não ter a legalidade na minha vida, não tem legalidade na vida dele. Eu não vou ser coparticipante disso. Quem tem sal na sua vida, o pecado não tem vez, o pecado não chega. Ah, pastor, tu sofrendo os levantes do inimigo. Se você tiver sal na sua vida, o inimigo tem que passar longe, senão vai ficar com as costas salgadas. Você entende isso? Está entendendo isso, sim ou não? Por que Jesus fala que vós sois o sal da terra? E agora eu quero que você entenda. Todos entenderam até aqui? Diga amém. Agora eu quero que você entenda algo que você vai ver. Você entende que Jesus era o médico dos médicos, o mestre dos mestres, era o homem sábio, químico, farmacêutico, biólogo, tudo junto numa pessoa só. Jesus era tudo isso. E Jesus, quando se refere, ele não se refere assim: ó, vós sois o sal e luz do mundo. Ele fala assim: vós sois o sal da terra. Você sabe como é extraído o sal? O sal tradicional, aquele sal que você compra lá no mercado, que você salga o seu alimento, que você não fala nem a marca, talvez você pega até o mais barato. Sabe como ele é extraído? É feito um grande lago, e é extraído água do mar para aquele lago, um lago raso, um lago com mais ou menos 50 centímetros. E aí nesse lago de mais ou menos 50 centímetros, o sol vem sobre essa água e ele começa a evaporar a água, e o que fica ali é o sal.
Aí eles colocam um produto químico naquele lugar, e aí é refinado e é empacotado, e é o sal que nós compramos. Um sal artificial, um sal comum. Mas Jesus não fala que você seria um sal comum, Ele fala que você seria sal da terra. Mas por que, pastor, sal da terra? Existe uma diferença. Você sabia que existe o sal marinho, o sal comum refinado, e existe o sal da terra? Você já ouviu falar do sal do Himalaia? O sal rosa? O primeiro sal refinado, ele é tirado de uma superfície de água de 50 centímetros que evapora o sol. Ok. O sal do Himalaia, ou o sal rosa, ou o sal integral, como ele é bem conhecido, as pessoas vão até profundas cavernas onde um dia existiu água do mar, e lá estão alojados nesses lugares profundos. Aquele sal, o sal do Himalaia, o sal rosa, o sal integral, e de lá é extraído. Agora eu quero que você veja bem a diferença entre os dois sals, e eu quero que você defina que tipo de sal você tem sido e qual sal você quer ser. O sal marinho, ele é extraído da superfície, ele contém substâncias químicas, cloreto de sódio e iodo, e sobrecarrega os rins e faz mal à saúde. O sal integral, ou o sal da terra, o sal que Jesus fala que nós seríamos, os estudos dizem que esse sal, ele é vida. Repita comigo, é vida. Não tem substância química, não tem contaminação nele, ele é puro, como é extraído. Tem maior valor nutricional, ajuda a manter o metabolismo, aumenta o sistema imunológico, contém cálcio, potássio, zinco, ferro e iodo, menos quantidade de sódio, não sobrecarrega os rins, previne cãibra, ajuda no controle da diabetes e também previne a osteoporose. Esse é o sal integral. É a diferença entre o sal marinho, o sal comum e o sal da terra, ao qual Jesus se refere que nós seríamos. Quem quer ser esse sal da terra, esse sal integral? Algo que eu quero que você entenda é que não é possível extrair esse sal integral da superfície. É impossível nós sermos um sal integral vivendo uma vida, uma nova vida artificial, uma vida superficial com o Senhor. Nós só seremos um sal integral, esse sal da terra, se nós mergulharmos fundo na presença do Senhor. E o que é mais importante, Jesus não diz que nós seríamos um sal artificial, Ele diz que nós seríamos integral. É impossível viver uma nova vida pela metade, nova vida só é integral. Quem nasce realmente de novo, nunca mais volta a uma velha vida, uma velha atitude. E a minha pergunta, você está disposto a mergulhar profundo no Senhor, para ser extraído profundamente do Senhor, para que você realmente tenha uma nova vida, não parcial, não superficial, mas integral na presença do Senhor? Quem deseja isso, diga amém. Fica em pé no seu lugar. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vocês acabaram de assistir um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva lá. Se você puder, clica no sininho lá para você receber notificações sempre que nós colocarmos um novo vídeo. Deixaremos aqui 2 sugestões de novos vídeos para você edificar a sua fé, para você crescer na sua fé. Que Jesus abençoe você sempre.